O Rui Simões, em 1966, evitou o serviço militar, indo primeiramente para Paris e depois para Bruxelas como refugiado das Nações Unidas. É em Bruxelas que frequenta a escola Ouvrière Supérieure e um curso de História na Université Libre de Bruxelas. Em 1970 é aluno no curso de Realização de Cinema e Televisão do IAD, Instituto des Arts de Diffusion. É aqui em Bruxelas que a sua aventura do cinema começa. Pode-me contar-me um pouco desse percurso? O percurso é o percurso de um jovem com 20 anos em Portugal, que é confrontado com uma guerra colonial e que tem uma opção: ou vai fazer essa guerra colonial ou vai embora. E eu tomei a opção de ir embora. Eu, na altura, era um jovem muito ativo, tinha um grupo de rock que era os Shakes e, portanto, beneficiava, apesar de tudo, de alguma notoriedade, se quisermos falar assim. Era fácil ter acesso a certas pessoas e consegui, por intermédio de uma amiga do grupo, um passaporte e depois comprei uma licença militar a um sargento, e que era o hábito na altura, e saí a fronteira, consegui sair a fronteira facilmente, alegando que ia fazer uns contratos a Madrid para o grupo Shakes. E assim foi. Fui e depois só voltei quase 10 anos depois, não é? A minha primeira passagem, a primeira experiência de contacto com o exterior foi, de facto, Paris. Em Paris, foi uma situação delicada porque eu estava programado e organizado para continuar o trabalho com os Shakes, tínhamos uma série de contratos para fazer uma turnê europeia e depois uma turnê mundial e os Shakes, jovens como eu, na altura, acharam por bem não sair do país e ficaram. E eu fiquei sozinho e, claro, fiquei um bocadinho perdido naquela selva parisiense e acabei numa fábrica SKF, que é uma fábrica de rolamentos sueca, e tive a minha primeira experiência como operário, não é? O que não aconselho a ninguém, nem aos operários, quanto mais àqueles que nunca passaram por essa tragédia. Logo ali apanhei um banho violentíssimo do que é ser imigrante, ainda não exilado, porque nem sequer tinha essa condição, e percebi que não ia muito longe em Paris. A minha condição em Paris era má, não era possível de recuperar facilmente, porque era mal pago, não tinha direito a residência, nem a documentos, e achei que talvez a Bélgica fosse mais fácil, até porque na Bélgica havia o Alto Comissariado para as Nações Unidas, para os refugiados, e que era um acesso possível, e tinha alguns amigos em Bruxelas que já tinham saído antes de mim. Por isso tinha ali um apoio logístico que me permitia, pelo menos, ter alguma esperança de sobreviver sem grandes mazelas. E assim fui para Bruxelas, e onde encontrei alguns amigos, fiquei em casa deles e comecei a minha vida de zero, embora com alguns precalços, porque eu antes de sair tinha casado, tinha um filho que vinha aí, o Laurent, e em janeiro eu estou em Bruxelas e o Laurent nasce em janeiro, no início de janeiro, o que, claro, que complica quem não tem ainda a vida organizada e que de repente tem uma mulher e uma criança que tem que alimentar, tem que ter uma casa, é complicado. Foi muito complicado o início. E foi assim o meu tempo inicial, com uma ligação muito forte sempre à Universidade de Bruxelas, que era uma universidade onde havia muitos portugueses que estudavam, e eu rapidamente me interessei pelo curso de História, Sociologia, depois História, e até porque os professores de História, eu tinha uma grande identificação com alguns dos professores, e andei por ali, até me ser aconselhada uma escola dos quadros do Partido Socialista, que era a École Ouvrière Supérieure, onde eu poderia fazer um curso, que é um curso de quadros
sindicalismo, assistência social, pronto, há a imagem do que também existe em Portugal em escolas deste género, e foi uma experiência muito boa, porque havia um espírito de solidariedade muito grande, ajudaram-me bastante, e eu consegui, trabalhando e estudando, consegui mais ou menos começar a viver, digamos, com alguma dignidade, visto que ao princípio foi bastante complicado. Entretanto, eu tinha feito uma formação em fotografia, eu tinha tirado um curso de fotografia, mas fotografia para trabalhar a fazer retrato nas praias da Bélgica. E assim foi, fiz esse curso de formação, fui admitido e no verão ganhava a minha vida a fazer fotografias nas praias, sobretudo às crianças, às famílias. Era uma empresa muito grande, Photowall, que controlava todas as praias do norte da Bélgica e do norte da França. E comecei a trabalhar numa delas, Blankenberg, e depois Knock, e La Panne, enfim, todas aquelas praias ali, passei por quase todas, e tive uma formação que mais tarde me permitiu também pensar de outra maneira, não é? Porque os meus trabalhos na altura eram trabalhos muito pouco interessantes. A entrada para a escola de cinema é acidental, acontece, já contei isto 1000 vezes, mas posso contar outra vez. Numa destas vindas da praia, no mês de setembro, para Bruxelas, eu estou à procura de novo de rumo, de trabalho, de organizar a minha vida, visto que eu, quando faço as férias, venho com dinheiro, tenho uma certa estabilidade, mas tenho que preparar o ano outra vez e tenho que encontrar novos empregos. Acontece que eu estou em casa de um amigo meu e há uma portuguesa que me bate à porta pedindo ajuda para um exame que ia fazer à escola de cinema. Eu nem sabia o que era uma escola de cinema, não tinha ideia sequer que o cinema se aprendia nas escolas. Estamos a falar nos anos 60, 66, 67, 68, enfim, por aí fora. E eu dou-lhe uma ajuda nesse sentido, porque eu gostava bastante de ler e tinha alguns livros que tinha levado comigo, outros que os meus pais me mandavam, e emprestei-lhe uns livros sobre poesia portuguesa, e ela queria preparar o seu exame de admissão sobre a poesia portuguesa do século XX. E assim foi, ela começou logo ali a estudar a matéria porque tinha exame à tarde. Eu, entretanto, arranjei-me, preparei um almoço, comi, e depois decidi ir com ela a essa escola, mais naquela de fazer-lhe companhia e de acompanhar, nada mais, não tinha outras intenções. Ao chegar à escola, ela é chamada para fazer o seu exame e eu fico no corredor da escola à espera, quando há um professor que chega ao corredor e pergunta: então, há mais alguém? E eu, na brincadeira, eu era muito brincalhão, acho que ainda sou, mas era mais, ponho o braço no ar, eu. E ela: então, faz favor, entra. E entrei para uma outra sala, onde estava um professor e uma secretária, que me recebeu muito bem, perguntou-me quem eu era, eu expliquei, português, assim, falámos um bocado de cultura geral, e ele perguntou porque é que eu queria fazer aquilo. Disse: olha, eu não vou enganá-lo mais, não lhe vou contar história nenhuma, mas a verdade é que eu não quero fazer nada disto. Eu vim acompanhar uma amiga minha e contei-lhe a verdade. Ele achou imensa piada e disse: mas isto já é cinema. Portanto, você vai mesmo a fazer o resto dos exames. Não vou porque eu nem sequer estou preparado. Eu sabia que os exames eram muito exigentes, havia inclusive exames de física, eu não estava nada preparado para isso, para química, portanto, por causa dos laboratórios. Nós, na altura, trabalhava sem película e havia uma matéria que os alunos tinham que preparar. História de cinema, eu não sabia nada, absolutamente nada, embora gostasse muito de cinema e ia muito à Cinemateca de Bruxelas, mas não era propriamente com um interesse profissional, era como curioso, não é? E expliquei-lhe que não ia. E eu disse: não, vai, mas diz aos professores para falarem comigo depois. E assim foi, eu fiz as outras áreas todas e expliquei aos professores que não estava preparado, mas que tinha sido aquele professor que me tinha dito para fazer e tal, porque assim foi. E acabou e vim embora. Umas semanas depois recebo uma carta a dizer que estava admitido na escola de cinema. E esta minha amiga não. Coitadinha. A Matilde.
já não está viva, pronto, já não está cá. Mas foi ela que queria tanto fazer cinema, não fez. Eu que não queria nada, acabei por entrar numa escola que me preparou durante aqueles 4 anos e que me ajudou a obter o estatuto de refugiado. Era uma escola católica, atribuíram-me uma bolsa de estudos logo no primeiro ano, e pronto, e ajudaram-me bastante e consegui, portanto, integrar-me naquele meio, e a minha vida mudou, passou a ser dedicada aos estudos. Arranjei trabalho num cinema mesmo ao pé da escola, onde era projecionista. Éramos 2 e trocávamos e podíamos assim estudar. Trabalhava num restaurante grego onde dançava com o patrão, o Zorba, e então também e já equilibrava não só as finanças como a parte alimentar, e foi esse o processo. O processo saltando assim, não é? Se viermos atrás, é evidente que em 68 eu não estou em parte nenhuma, não estou em nenhum destes sítios. Estou na universidade, estou ligado à universidade e participo no Maio de 68 de uma forma muito especial. Eu tinha uma ligação a certos grupos autónomos. A minha formação política sempre foi por influências que eu não sou capaz de explicar agora, seria muito longo a explicar, mas a minha formação sempre foi libertária, portanto foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos, e até hoje continuo a manter-me fiel a esse ideal de jovem. E então o que é que eu fazia? Uma coisa que os grupos tinham uma certa dificuldade, que não havia internet, claro, não havia telefones, portanto havia um problema de ligação entre os grupos que lutavam pelos mesmos ideais na Europa. Eu tinha um Volkswagen na altura e podia permitir-me longos passeios pela Europa, e então eu levava a informação aos vários grupos que existiam pela Europa. Por exemplo, informação que me chegava da Alemanha ou da Holanda a Bruxelas, eu pegava nessa informação. A informação normalmente eram revistas, eram panfletos, era material teórico para formas de organização, e levava a Lille, a Paris, a Lyon, a Marselha, sei lá, a Montpellier, as várias cidades, Toulouse, até a Itália, não é? até Milão, Roma, e portanto íamos trocando. Eu deixava a informação e recebia a informação dos outros grupos e portanto trazia para o norte essa informação, e assim íamos mantendo ligações entre nós, porque na altura o movimento libertário era muito forte nas universidades. Não é? O Conde Bendit, como é evidente, que todos conhecem, mas não só. Na Alemanha era um movimento muito forte, na Dinamarca também, na Holanda também, na Bélgica. Eu estava ligado a um grupo que se chama Internacional Situacionista, e a Internacional Situacionista, que tinha o seu principal pensador em Paris, o Guy Debord, tinha em Bruxelas o Vaneigem. O Vaneigem era um outro senhor muito interessante e cujas ideias eu me identificava. E então este grupo era um grupo muito ativo em Bruxelas, e o Maio de 68 em Bruxelas nós tínhamos bastante, não éramos muitos, mas tínhamos muita atividade, assim como em Paris, não éramos muitos, mas tínhamos muita atividade, e normalmente liderávamos as ações, digamos, aquilo que se pretendia, o que se fazia. Os partidos tinham sempre uma tendência a reduzir a ação por questões de estratégia e de tática política, e é evidente que os libertários, a preocupação deles, como não era o poder, não tinham esse tipo de preocupações. O que eles queriam era fazer coisas concretas. E, por exemplo, a história das residências, onde os rapazes não podiam levar as suas namoradas para dormir nas residências dos estudantes, é uma conquista dos jovens libertários, que depois os outros grupos aderem, é evidente. Depois os partidos acabam, sobretudo os partidos mais à esquerda, mais motivados por este tipo de lutas, aderem, e depois os outros mais preocupados com o poder têm medo de se queimar nestas coisas e ficam sempre para trás, mas isso a história sempre foi assim e vai continuar a ser eternamente. Por isso,
este é o meu trajeto daqueles anos até, de novo, voltar a Portugal, fruto do 25 de Abril, e a história do 25 de Abril para mim é uma televisão a preto e branco, sem som, onde eu vejo uns militares em cima de uns chaimides e pensava que tinha havido um golpe de Estado na Grécia. Mas afinal era na Grécia, era cá. Ainda demorou um tempo até eu perceber que era em Portugal. E quando percebi, claro, juntei-me aos outros amigos e viemos então fazer uma reperragem, como se diz, a Portugal rapidamente, e depois voltámos outra vez. E só depois é que voltámos então em definitivo. Em relação a esse período da Bélgica, nas ligações europeias havia uma outra ligação que eu tinha, não no sentido de trocar informação, mas de refletir e de pensar em conjunto, que era um grupo de portugueses, porque isto tudo que eu falei antes pouco tem a ver com portugueses. Eu tenho, não é que não tenha uma ligação com os portugueses, mas a minha ligação não é especificamente com os portugueses. São grupos internacionais. Aqui há uma ligação com os portugueses em Paris nos cadernos de circunstância. Os cadernos de circunstância têm pessoas como o Manuel Vila Verde Cabral, o Fernando Medeiros, que teve muitos anos na universidade em França, o Eduardo Medeiros, professor em Évora, professor universitário em Évora, também muitos anos ligado também à Universidade de Moçambique, Eduardo Mondlane, o Jorge Araújo não, nos cadernos, o João Freire, o homem que tem aquela revista A Ideia, portanto é um anarquista, de uma tendência mais, não sei, sindicalista talvez, não sei explicar bem, não tem nada a ver com o situacionismo, é uma ou outra atitude, mas é uma pessoa muito interessante, que foi catedrático no ISCTE, penso que a história do sindicalismo ou por aí. Portanto, há todo um grupo muito interessante em Paris, o Alberto Mel, um grande homem da educação, o homem da educação permanente, que vem de Londres. Portanto, há um grupo português em Paris que faz uma reflexão sobre a realidade portuguesa e que escreve e publica esses cadernos até quase ao 25 de Abril. Até só para corrigir ali uma falta. Eu, quando regresso a Portugal, não trabalho para ninguém, tento eu próprio começar a filmar a Revolução. E sem nada, não tenho meios, não tenho dinheiro, não tenho absolutamente nada. E encontro o Acácio de Almeida e ficamos com uma ligação muito forte, uma ligação de amizade muito profunda, muito forte. E ele vê a minha vontade e o meu desejo e quer-me ajudar. Ele não é um diretor de fotografia, já na altura importante, tem câmaras, tem equipamentos, tem meios, e imediatamente diz, olha, eu que puder ajudar, tenho aqui uma câmara, posso arranjar uns bocadinhos de película, eu já comecei a filmar também no 25 de Abril, portanto eu alinho e vamos embora para a frente. Mas ele não tinha tempo disponível para acompanhar uma revolução. Eu tinha o tempo todo. Ele já era um profissional, eu não era, eu tinha acabado de sair da escola. E, portanto, disse, ok, se me facilitares isso, eu vou pedir aos meus amigos e colegas em Bruxelas para se revezarem e virem ter comigo de vez em quando. E assim foi. Então começámos a produção do nosso primeiro filme, que é o Deus, Pátria e Autoridade, em casa dos meus pais, e os meus colegas de escola vinham, dormiam em casa dos meus pais, comiam em casa dos meus pais, e durante o dia filmávamos as lutas que se tinham iniciado, entrevistávamos as pessoas. Portanto, começámos um processo onde há várias pessoas muito importantes. Hoje há a Colé, que é o diretor de fotografia que me acompanha desde o primeiro minuto, como o Acácio, que trabalhava numa televisão, porque tinha alguma capacidade económica para comprar os seus bilhetes de avião, vir, e depois aqui tinha a câmara do Acácio, e depois havia os assistentes de imagem, meus colegas de escola e de classe, que já trabalhavam um pouco nos cinemas, na cinematografia francesa e belga, e que ficavam com os restos das bobines nas latas. Quando se estava a filmar não se gastava tudo, eles ficam, é um hábito que os assistentes têm, ficam com umas pontazinhas que ninguém quer já aquilo, e eles guardavam, então começaram a trazer as pontas em 16mm, preto e branco, e era com isso que nós começámos a Deus, Pátria e Autoridade, com os restos dos assistentes de imagem
colegas da IAD, da escola. E o Gerard como principal operador, e no som o Richard Berté, que era que era meu colega também, da minha classe, do meu ano, mas de som, e que conseguia também trazer um Nagra e um microfone, e foi assim que as coisas começaram. Portanto, eu comecei a fazer o Deus Pátria Trindade sem meios nenhuns e devido a esta colaboração de vários colegas de escola e aqui o Acácio. O que acontece é que a um dado momento nós queremos ir mais longe, não conseguimos, e pronto, faz-se um pedido à televisão, e então aí a televisão, que na altura penso que era dirigida pelo general Ramalhianos, acaba por atribuir-nos uma quantidade significativa de película, 16 minutos a preto e branco, e aí estamos mais desafogados e pronto, e começamos a trabalhar mais a sério. Entretanto, o Acácio sai deste processo, o processo torna-se cada vez mais fechado para um filme, porque na altura não sabia o que é que queria fazer, sabia que queria filmar, mas não sabia o que é que queria. E comecei a fechar o Deus Pátria Trindade, a ideia deste Deus Pátria Trindade começa-me a nascer na cabeça. Nós tínhamos acesso aos arquivos também da RTP, uma quantidade de arquivos importante. Eu comecei a consultar esses arquivos, comecei a perceber o que é que queria fazer, mas havia aqui outro problema grande, que não tínhamos a possibilidade de montar. Então, isto é tudo um jogo das circunstâncias. Também não tínhamos um espaço. Tinha espaço para as pessoas dormirem em minha casa, na casa dos meus pais, mas não tinha um espaço para poder montar. O espaço foi resolvido com o Centro Português de Cinema, que ofereceu uma sala onde nós podíamos instalar para montar o filme, se tivéssemos uma mesa de montagem. Mas não tínhamos a mesa de montagem. Mas tínhamos um amigo nosso, que é um operador de câmara, o José Reynês, que tinha um amigo. Esse amigo era um gangster que tinha dinheiro. Acho que a palavra gangster tem mais a ver com o cinema francês. Tinha dinheiro e estava disponível para emprestar esse dinheiro para se comprar uma mesa de montagem, e eu teria que pagar mais tarde. Eu aceitei o desafio e disse, ok, eu pago mais tarde, mas então empresta-me o dinheiro para comprar. E assim foi. Mais uma vez, um colega que está na Bélgica, o Raymond Fromont, um grande diretor de fotografia também, belga, mais tarde um grande diretor de fotografia, na altura era um jovem ainda, assistente, vai a Londres com uma carrinha de 2 cavalos e compra a Steinbeck e consegue meter a Steinbeck na 2 cavalos e traz para Lisboa, e nós instalamos a Steinbeck no Centro Português de Cinema, onde começamos a montagem do Deus Pátria Trindade, com a Dominique Roland, que era a minha namorada, tinha sido a minha namorada nos últimos anos, e que começou a trabalhar nesse filme e a montar esse filme. Portanto, foi tudo assim. Não havia dinheiro nenhum, havia muito boa vontade e havia uma energia muito grande, e aos poucos fomos começando a resolver os problemas, até que é atribuído pelo Instituto Português de Cinema, ou acaso tinha feito um pedido, algum dinheiro para poder distribuir pelas pessoas e pagar alguns custos, até porque íamos enfrentar-nos com situações, daí a pouco, com laboratórios e coisas desse género. Portanto, foi tudo uma aventura para fazer esse primeiro filme, e esse primeiro filme, felizmente, é feito. E em 76, portanto, um ano e meio depois, está pronto e concluído, e estreado. Estreia no Universal. O Universal, que é uma sala no Rego, que pertencia ao António da Cunha Teles, e que, por coincidência, era uma sala onde eu ia muito ao cinema, que era o antigo Bélgica, que mais tarde é o Universal, e que mais tarde é o Rock Rendezvous. Portanto, é uma sala emblemática, só é pena que hoje em dia seja um supermercado. É mesmo pena, porque estas salas não deviam nunca deixar de existir como salas de espetáculos, ou de cinema, ou de música, ou de teatro, seja o que for, mas na área cultural, e não passar para a área dominante comercial, que é o caso dos supermercados e das igrejas, que tomam conta de tudo. E então, o filme teve um sucesso logo gigantesco. Teve 3 meses em sala, fez muito dinheiro, felizmente
para o António da Cunha Teles e para a Universal, mas alguma coisa também chegou à equipa e assim pudemos rentabilizar e ir pagando um pouco as pessoas que tinham colaborado, mas a minha ideia sempre foi fazer outro filme e não ficar por ali, e por isso nunca parei de filmar. E continuei sempre e recorro de novo ao Instituto de Cinema, aí como já tinha este grande sucesso com o Deus, Pátria e Autoridade. É preciso não esquecer que o Deus, Pátria e Autoridade, além destes 3 meses no Universal, chegou a tirar uma centena de cópias. Era um filme que passava no país inteiro, dinamizado pelos cineclubes, pelas associações, por tudo, pela educação permanente também, pelos partidos políticos, porque não, também. O filme chegou a todo lado, chegou ao país todo, e só não chegou à televisão, nunca passou na televisão, isso é outra história ainda, mas esse sucesso permitiu que o Instituto Português de Cinema me apoiasse o segundo filme, que é o tal Bom Povo Português, onde, como eu continuo sempre a filmar e a montar ao mesmo tempo, conseguimos acabá-lo em 80. Portanto, isto tem a ver também com uma pergunta que vem a seguir. Foram 5 anos ou 6 de montagem, sim, foram de 76, quando eu acabei o Deus Pátria, a 80, no fundo são 4 anos, mas já vem de trás também algumas sequências já estavam organizadas para entrar neste segundo filme, e enquanto o primeiro filme se debruçava sobre o fascismo e a queda da monarquia, portanto desde 1910 até ao 25 de Abril, e um pouco do 25 de Abril, na perspectiva da luta de classes, como eu lhe chamava na altura, tinha uma construção muito militante, digamos. Eu tinha a esperança de ainda ir a tempo de sensibilizar as pessoas a alguns temas que eram, onde a ignorância era total. É preciso lembrar o que era Portugal em 74. Eu não sei se hoje somos mais ignorantes ou não, mas acho que não. Acho que somos muito mais informados e que sabemos muito mais coisas, mas na altura a maioria da população não sabia onde é que estava. Não sabia mesmo. E por isso eu acho que o sucesso do filme é só isso. O filme, no fundo, é o seguinte, o argumento para fazer este filme é muito simples. Eu quero fazer um filme para o jovem que eu era em 66. Portanto, eu estou em 74 e faço um filme para mim próprio em 66. É só isso. Nem penso nos outros, penso em mim. E faço o filme totalmente construído para mim próprio. Se eu tivesse visto aquele filme em 66, eu sabia aquilo tudo da história, mas eu não sabia nada daquela história. E este é o pretexto para fazer o filme. O filme deu certo, faço o Bom Povo, e o Bom Povo, que é uma aventura gigantesca, como é evidente, gigantesca, não só pela sua duração na montagem, que foi uma montagem muito complicada, eu não encontrava as soluções que queria, era uma responsabilidade muito grande porque era uma revolução, eu sabia que as revoluções são coisas raras e que se eu tivesse ligado a essa revolução eu tinha uma responsabilidade gigantesca. E o filme tinha que durar para além de mim próprio, para além daquele tempo, e tinha que ser para sempre, e era um testemunho de quem viveu e quem filmou, e eu sabia que era o único que estava a fazer as coisas assim, tinha essa consciência, mas ninguém estava a filmar daquela maneira. Havia televisões que vinham do estrangeiro cá aproveitar certos momentos, havia colegas meus que iam filmar certas coisas, mas dedicar-se totalmente, não havia mais nenhuma equipa, e isso ainda tinha um peso maior para nós. Nós sabíamos disso, tínhamos essa consciência. E quando estreámos o filme, digamos que a sociedade já estava organizada de outra maneira e respondeu-nos violentamente. Ou seja, o filme é estreado em 2 salas em Lisboa, e depois também no Porto, no Quarteto e no Império, no estúdio, mas os donos do Cinema Quarteto querem expulsar o filme e querem tirar o filme. Este filme é apoiado já pelo Instituto Português de Cinema, mas não chegava o dinheiro. E eu tive que me comprometer, aliás o meu pai teve que se comprometer perante a Tobis,
que nós pagaríamos as despesas do laboratório com as receitas do filme, porque nós acreditávamos realmente que o filme ia ser um grande sucesso e que ia trazer receitas para poder pagar a sua produção. O que acontece é que com esta violência dos proprietários do cinema, não é? Eles tiram-nos o tapete completamente. Primeiro enganam-nos, o quarteto tinha 4 salas e tinha 4 filmes diferentes. Numa estava o Bom Povo e noutra estava o Antonioni. E vendiam os bilhetes para o Antonioni, riscavam e depois punham a sala do Bom Povo. Ou seja, as receitas iam para o filme do Antonioni e os espectadores iam para o Bom Povo. Nós tínhamos uma pessoa presente sempre, durante todas as projeções, a controlar a bilheteira. Felizmente. Que todos os dias ia perguntar à bilheteira quantos bilhetes tinha vendido. E a bilheteira dizia, vendemos 43. Ele ia à sala, contava aos espectadores e havia 64 ou 80, sei lá. Portanto, havia um desfazamento. E esse desfazamento era constante. Porque 1 ou 2 podiam ainda ser um convite para um jornalista ou assim uma coisa. Mas não, o desfazamento cada vez era maior. Eu chamei a atenção o meu distribuidor, que era uma pessoa em quem eu confiava, que é o Almeida Faria, o escritor, e que é uma pessoa honesta e competente e que gostava muito do filme, e foi ele que quis o filme para o distribuir. Só que as salas não eram dele, eram dos sócios dele também. Ele pertence a uma família muito importante na distribuição cinematográfica e aquelas salas tinham vários proprietários. Eu conto-lhe o sucedido, ele fica muito chocado com aquilo, mas na realidade não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala, e o que acontece é que o filme é tirado das salas e nós temos um prejuízo monstruoso onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar a Atobis e aí eu tive que ir trabalhar para o Animatógrafo como diretor de produção para poder equilibrar e acertar as contas, e o meu pai sofreu imenso com isso porque não tinha também dinheiro para pagar esta loucura do filho, mas como pessoa honesta que era, enquanto não pagasse aquilo não descansava. Portanto, foi uma aventura muito grande o Bom Povo Português, porque entretanto o Bom Povo Português ganha São Paulo, considerado o melhor filme da Mostra de São Paulo de 80, o melhor filme para o público, na votação do público, e o melhor filme para a crítica. São 2 prémios incríveis, não se pode ter mais do que isto. Não é um filme para Cannes, é um filme para esses festivais, mas a Mostra de São Paulo sempre teve uma mistura de filmes e eu acabo por ser premiado de uma maneira muito especial. Depois ganha Cartagena também, o prémio do júri, depois passa aos festivais do mundo inteiro, e em Portugal é abafado e o filme é liquidado completamente. Mesmo em termos daquela distribuição paralela que nós tínhamos com o dos Pratos da Autoridade, eu começo a ter grandes dificuldades. O filme é muito crítico, os partidos que me apoiavam na altura, no primeiro filme, que é um filme mais unitário, mais digamos, de esquerda, é uma espécie de geringonça, o primeiro filme. O segundo já não há geringonça nenhuma. O segundo é muito crítico em relação até à própria esquerda. Portanto, até nós próprios. Portanto, há uma autocrítica constante, há um olhar para as coisas como elas são e não estar ali a fazer joguinhos para obter o poder. E ninguém gostou do filme, como é evidente. Não é ninguém gostou, a crítica gostou, tenho textos belíssimos, é evidente. Não posso dizer que é isso. É o sistema em si é que não permite que o filme tenha uma vida própria e o filme acaba por só ter vida no estrangeiro. E eu aí tenho que recorrer ao Animatógrafo, que me dá a mão e que me confia, portanto, produções, sobretudo francesas. Eu falava em francês, é evidente, conhecia bem a mentalidade francesa e passei a trabalhar no Animatógrafo. Portanto, é só depois deste período, que durou 22 anos. Este período de nunca mais poder ter acesso a um subsídio foram só 22 anos.